Conversei com o Luiz Castro e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto a resposta do técnico português à pergunta sobre a possibilidade dele treinar o Corinthians em 2024. Bora falar também sobre Marcelo dispensado pelo Fluminense nas últimas horas depois da treta com Mano Menezes. Calendário do São Paulo foi uma tragédia, você vai entender os motivos. Falo também sobre Pedro, atacante do Flamengo que não joga há um tempão, segue liderando várias estatísticas do futebol nacional. Já James Rodrigues corre enorme risco de ficar desempregado mais uma vez, outra passagem horrorosa. Para completar, preciso te contar sobre as multas milionárias aplicadas no Cruzeiro, tem detalhes sobre a volta do Santos à Série A do Brasileiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro e também do Atlético Mineiro. Por falar no Galo, nesse domingo tem final da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético se enfrentam no Maracanã e a vitória do Flamengo paga R$ 1,88. O empate pagando R$ 3,25 e a vitória do Atlético pagando R$ 5,20. Quero destacar as Super Odds, que são apostas aumentadas feitas pela Betano. Em caso de gols do Flamengo em ambos os tempos, você pega uma cotação a R$ 3,50. Para fazer sua fezinha na Betano é simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e usa o promo code Nicola para que o pessoal saiba que você veio do canal do Nicola. Combinado? Só para lembrar, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar esse vídeo falando sobre o Red Bull Bragantino. Nem a estreia de Fernando Seabra pelo clube foi suficiente para que o Braga vencesse. Empate em 0 a 0 dentro de casa contra o Cuiabá na tarde desse sábado, resultado desastroso. Red Bull Bragantino até saiu provisoriamente do Z4. Nesse momento é o 16º colocado com 35 pontos, mas pode voltar a qualquer momento. Eram necessários os 3 pontos diante do Cuiabá, praticamente rebaixado. É enorme a chance de o Red Bull Bragantino cair para a Série B do Brasileiro. Quero falar agora sobre o calendário do São Paulo. O tricolor completará em 2024 seu ano com menos partidas desde 2020. Com uma observação importante, na temporada de 2020 o calendário foi totalmente alterado por conta da pandemia de Covid. Na oportunidade, o São Paulo havia disputado 54 partidas. 11 jogos do Brasileiro precisaram ser disputados no ano seguinte. Até por isso 2020 ficou marcado por esse número tão pequeno de partidas. Mas na temporada de 2024, um ano regular, sem grandes problemas, o São Paulo acabou por jogar bem pouco. 68 jogos. Já estou incluindo 7 jogos que ainda restam até o fim do Campeonato Brasileiro. E o motivo de tão poucas partidas no calendário tricolor tem a ver com eliminações precoces. Quartas de final no Campeonato Paulista, quartas de final na Copa do Brasil, quartas de final na Libertadores da América. 68 jogos desse ano são menos partidas do que os 71 jogos de 2023, do que os 77 jogos de 2022 e dos 81 jogos da temporada de 2021. Muitas das partidas de 2020 acabaram passando para a temporada seguinte. Bora falar agora sobre Pedro, o atacante do Flamengo, que vai completar 2 meses sem jogar por conta de uma lesão séria na próxima segunda-feira. Segue na liderança de várias estatísticas quando o assunto é gol. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro. O Pedro segue como artilheiro da principal competição nacional, são 11 gols, empatado com o Estevão. Mas, se a gente for contabilizar gols ao longo de toda a temporada entre times da Série A, Pedro lidera com folga. São 30 gols marcados. Segundo lugar do Yuri, do Corinthians, o Yuri Alberto, com 24 gols marcados. Em terceiro aparece o Lucero com 23, Mastriani é o quarto com 22, Flaco Lopes e Isidro Pita dividem a quinta colocação com 21 gols. O Verratti vascaíno é o sétimo com 20 e o Luiz Fernando do Atlético Goianiense aparece em oitavo com 19 gols marcados. Além de ser o líder dessa estatística de gols marcados desde o início da temporada entre clubes da Série A, o Pedro tem de longe a melhor média de gols. 0,70 gol por partida graças a esses 30 gols marcados em 43 jogos. A média dos demais é bastante distante.
O Yuri Alberto tem média de 0,46 gol por jogo, Lucero 0,41 gol por jogo, o Mastriani 0,44 gol por jogo. Queria que você falasse sobre a falta que o Pedro faz ao Flamengo. Use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre James Rodrigues, o meio atacante colombiano que deixou alguns meses atrás o São Paulo, segue empacado em sua carreira por clubes de futebol. E existe a chance grande de o contrato dele com o Rayo Vallecano da Espanha ser rescindido às vésperas da janela de janeiro, quando os clubes vão voltar a ter a oportunidade de contratar jogadores. Isso porque a passagem do James pelo futebol espanhol é marcada pelo fracasso. 5 partidas apenas, que totalizaram 123 minutos. Isso equivale a 90 minutos de um jogo e mais uma prorrogação. São 5 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. A última aparição do James com a camisa do Rayo Vallecano, 20 de outubro. Ele atuou 26 minutos contra o Mallorca, na partida seguinte nem saiu do banco de reservas na vitória contra o Alavés. James mostra mais uma vez que não está preocupado em ser competitivo, em jogar em alto nível. Ele usa os clubes de futebol para se preparar para partidas da seleção colombiana. É por isso que o nível de atuação dele na Colômbia é tão alto e nos clubes é tão baixo. Pergunta que eu quero deixar para você: vale a pena investir no James Rodrigues? Se você é dirigente de futebol do seu clube do coração, ofereceria quanto de salário para que o James se tornasse uma contratação interessante ou não pagaria absolutamente nada? Use o espaço para comentário e já registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Santos, que acaba de vencer o Vila Nova por 3-0, chegando a uma pontuação que praticamente lhe garante o acesso. Santos só não conquista matematicamente a promoção para a Série A do Brasileiro nesse final de semana se o Ceará vencer nesse domingo o Avaí em jogo disputado pela Série B no Castelão. Dessa maneira, o Santos iria para as 3 últimas rodadas ainda dependendo de um único ponto para garantir o acesso. Mas agora é questão de tempo, de rodadas, ou talvez de um tropeço do Ceará nesse domingo para que o Peixe garanta a promoção, o retorno, a volta à Série A do Brasileiro. Enorme festa na vitória por 3-0 contra o Vila Nova nesse sábado. O jogo nem tinha acabado, faltava alguns minutos e o Santos vencia apenas por 1-0, quando vários fogos de artifício já foram soltados pela Vila Belmiro. O gol que abriu o placar foi do João Basso, em cobrança de pênalti na reta final da partida. O Guilherme fez 2-0 e o Otero, em cobrança de falta, garantiu a vitória por 3-0. Santos tem, nesse exato momento, 65 pontos conquistados. Novo Horizontino, nesse exato momento, vai vencendo seu jogo contra a Chapecoense e chegando a 63 pontos conquistados. Ainda restam 3 jogos para essas duas equipes. Importante lembrar que o Mirassol e o Sport aparecem com 59 pontos cada, com uma partida a menos. Santos vai usar essas 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para tentar também assegurar sua classificação em primeiro lugar e o título da Série B do futebol nacional. Preciso te atualizar agora sobre o Cruzeiro com multas milionárias aplicadas pela Conmebol contra a Raposa. O Cruzeiro tem sido reincidente. A Conmebol acaba de anunciar multas de algo na casa dos 750 mil reais pelos incidentes no jogo contra o Libertad nas quartas de final. Foram 570 mil por causa do atraso no começo da partida e pela paralisação do jogo por causa de sinalizadores, além de mais 115 mil reais pelo uso de foguetes e sinalizadores. O problema é que o Santos já havia tomado mais 1.300.000 reais de multa da Conmebol em outras partidas anteriores. Os maiores custos nos jogos contra o Boca em casa e fora. 1.100.000 reais de prejuízo por conta do descumprimento de algumas regras como essas que eu citei nos confrontos contra o Boca. Teve também mais 60 mil reais de punição no jogo contra a Católica do Equador por conta da infração no Código de Segurança e outros 120 mil de punição pelo uso de sinalizadores. A pergunta que eu quero deixar é: o Cruzeiro está longe de ser um clube absolutamente rico. Embora tenha um dono bilionário, é um Cruzeiro que tem dificuldades financeiras. Até quando os torcedores do Cruzeiro vão penalizar o próprio clube com a aplicação de multas tão graves? A gente está falando de 1.300.000 mais 570 mil, mais 700. Estamos falando de algo na casa dos 2 milhões de reais de prejuízo, de perda de dinheiro por conta do mau comportamento do torcedor da Raposa. Quero falar agora sobre Luiz Castro e o papo que eu tive com um técnico português, que é alvo do Corinthians para 2025,
mas se o Luiz Castro bobear, já poderia assumir o timão ainda nessa temporada no lugar de Ramon Dias, que não consegue convencer torcedores, membros da diretoria e especialmente o presidente Augusto Melo. Ninguém vai admitir isso de forma pública dentro do Corinthians, mas se o Luiz Castro assinar de maneira positiva, pode haver uma troca no comando técnico ainda em 2024. Mandei mensagem para o Luiz Castro via WhatsApp na manhã desse sábado e horas depois ele me respondeu. A pergunta foi a seguinte: Luiz, alguma chance de você assumir o Corinthians nessa temporada? A resposta do técnico português, abre aspas, estou exausto e vou aproveitar para descansar. Foram 28 anos seguidos de muito trabalho. E na última época é como os portugueses se referem à última temporada, disputamos quartas de final da Champions Asiática, final da Supercopa, final da Copa da Arábia, vice-campeonato saudita, além da final da Champions de clubes árabes. O Luiz Castro também completou da seguinte maneira, abre aspas, agora vou descansar para voltar ao meu próximo projeto com a energia que necessitarei, fecha aspas. Luiz Castro não descartou voltar ao Brasil nem trabalhar no Corinthians, mas a impressão que eu tive a partir dessas duas respostas é de que no momento ele não pretende trabalhar, quer descansar ao lado da família. Ele havia vindo para o Botafogo, fazia ótimo trabalho, quando pintou proposta do Al Nassr ele se mudou para a Arábia Saudita para ganhar um baita dinheiro, por lá conquistou apenas um título, foi despedido em setembro e desde então vai curtindo férias forçadas ao lado da família. Só é importante lembrar que nos tempos de Botafogo, Luiz Castro e seus membros da comissão técnica ganhavam 2 milhões de reais por mês. Hoje, Ramon Dias e seus auxiliares custam 1,5 milhão de reais por mês ao timão. A saideira sobre o Corinthians, André Ramalho terá condição de enfrentar o Palmeiras na próxima segunda-feira, partida na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. O timão conseguiu um efeito suspensivo que permitirá ao zagueiro estar em campo. Bora fechar o vídeo para contar que Marcelo foi dispensado pelo Fluminense nesse sábado, dia seguinte a uma situação bem chata. Ele foi extremamente duro e mal com o Mano Menezes quando o treinador do Fluminense o colocou para jogar aos 46 do segundo tempo. Ou melhor, o colocaria para jogar. É que o Marcelo, quando foi entrar em campo, disse o seguinte, abre aspas, não me encosta, para de fazer média com a torcida e não fala mais comigo. Mano Menezes não gostou do que ouviu e impediu o Marcelo de entrar no campo. Ele entraria no lugar do Lima. E aí o Mano inclusive alterou a substituição e colocou em campo John Kennedy. Marcelo voltou para o banco de reservas, colocou um colete, um clima extremamente chato na reapresentação do elenco. Nesse sábado, o Mano Menezes exigiu uma punição severa ao Marcelo e Fluminense e Marcelo chegaram a um comum acordo, pelo menos foi o que disse o Fluminense na sua nota, rescindindo o contrato de forma antecipada. Lateral esquerdo que tem enorme história dentro do Fluminense. Só para lembrar, recentemente o Flu deu o nome dele ao estádio onde as categorias de base treinam, o estádio principal das categorias de base em Xerém, mas o contrato foi rescindido há 1 mês e meio do fim e impedindo que ele pudesse ficar para a próxima temporada. Esse era o objetivo do Marcelo, que tinha a pretensão de disputar o Super Mundial de Clubes. O que eu posso contar para vocês é que essa não foi a primeira treta envolvendo Marcelo e Fluminense. Alguns maus comportamentos do lateral esquerdo nas últimas semanas, também na época do Fernando Diniz, acabaram sendo abafados. Esse se tornou público e tornou a situação insustentável. A pergunta que eu quero deixar para você é, o Marcelo caberia no seu time do coração? Ainda tem bola para jogar? Use o espaço para comentário e registra. Combinado? A gente se encontra a qualquer momento. Abraço, tchau!